Olá, queridos. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Na verdade, temos que continuar a estudar e vamos então com esta aula de 6º ano, Mesopotâmia, certo? Berço da civilização humana. Queridos, nós já vimos alguma coisa falando sobre como o desenvolvimento do ser humano, daquilo que era nômade, caçador e coletor, a partir do período neolítico, ele passou a desenvolver certas tecnologias que permitiram a sedentarização da humanidade, ou seja, a fixação do ser humano em apenas um lugar, na qual ali ele cultivava a terra, domesticava animais para sua própria subsistência. A partir de então, o ser humano ele conseguiu transformar a sua vida nessa localidade na qual ele conseguia cultivar tudo aquilo que era necessário à sua sobrevivência e, consequentemente, isso vai formar aquilo que na história será conhecida como a civilização, ok? Vamos tentar entender esse conceito, essa palavra, civilização. Vamos lá, civilização. Civilização é uma palavra que vem do latim, certo? Do latim que os romanos eles desenvolveram essa ideia que civilização na língua vernácula deles se falava, se escrevia civitas e tinha por mesmo significado entre civilização e cidade. Então a gente vai entender que os antigos romanos eles compreendiam que civilização e cidade era exatamente a mesma coisa. Vamos entender o porquê? Queridos, quando a gente pensa numa vida humana organizada, nós logo temos em mente a cidade nas quais nós vivemos hoje. E não era diferente ali desse período que nós estamos vivendo. Na Mesopotâmia, nós estamos falando do início da civilização mais ou menos por esse período, 3000 antes de Cristo. A data exata ainda é motivo de controvérsia, porque vilas agrícolas são datadas em um período muito anterior a esse. Mas com uma certa exatidão nós temos que por volta de 3000 a.C., 3500, já haviam se consolidado cidades ali naquela região da Mesopotâmia. Para você, meu querido, que tem um conhecimento já bem estipulado do que é a geografia dessa região da Mesopotâmia, então vamos tentar relembrar isso que você já sabe. A Mesopotâmia hoje fica a região onde nós conhecemos o país, o Iraque e ali um pedacinho da Síria. Tá? E esse nome tem por origem uma palavra grega que significa terra entre rios. E essa região realmente ela é demarcada, delimitada por dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Esses dois rios, obviamente, pela importância de um rio, a gente vai entender, vai perceber que sem água não há agricultura, não há domesticação de animais e não há sobrevivência humana. Então, obviamente, se você olhar lá no seu mapa, tá? Se você abrir lá o Google Maps e procurar entender, visualizar essa região, você vai perceber que é uma região seca, árida, é uma região praticamente desértica, mas foi agraciada pela natureza através desses dois rios que cortam essa região. E entre esses dois rios, ali vai se formar a primeira civilização humana, ok? Bom, vamos procurar entender com alguns detalhezinhos a mais para a gente poder ter uma base do que é o conceito dessa aula, o conceito do que foi a Mesopotâmia ali para um povo chamado Sumérios. Os Sumérios foram aqueles que deram início à formação da vida humana em cidades, ok? Bom, então a gente já sabe que desde o início do período neolítico, o ser humano ele já tinha grandes tecnologias de produção de alimentos na agricultura, domesticação de animais, canalização de águas, dos rios para poder irrigar essas áreas de plantio, e tudo isso ela vai crescer
a tal ponto que vai haver um excedente, ou seja, uma sobra de alimentos produzidos no campo, que consequentemente gerou uma sobra de trabalhadores. Ou seja, se tem mais alimentos, tem, né, uma qualidade de vida maior das pessoas, as pessoas viveram mais, viviam por mais tempo, de melhor forma, com mais saúde, e também essas tecnologias não exigiam-se tantas pessoas no campo para produzir esses alimentos. Então começou a se formar grupos, centros populacionais, onde as pessoas, né, começaram a formar as primeiras vilas, as primeiras cidades e assim por diante. Ok? Então esse povo sumério que começou a desenvolver a primeira civilização ali na Mesopotâmia, eles transformaram a vida deles completamente naquele centro, naquele núcleo urbano na qual eles viviam. Queridos, me permitam aqui fazer um esqueminha, né, um pequeno mapa do que é a região da Mesopotâmia, ok? Porque assim a gente vai poder visualizar e entender melhor o que é, tá? Vamos diminuir o espaço para a gente poder entender melhor, ok? Bom, aqui nós sabemos que tem o Mar Mediterrâneo, certo? Que no período era chamado de Mar Grande. Hoje, para nós, é o Mar Mediterrâneo. Aqui tem o Mar Vermelho, ok? Tá? Aqui é o Golfo Pérsico. E o principal que eu quero que vocês entendam, esse mapinha que eu estou fazendo aqui é muito simples, você já tem o conhecimento desse mapa, eu sei, tá? Mas é para a gente poder entender a estrutura política dessas cidades que se formavam, né, ali na Mesopotâmia em 3000 a.C. Então, desse lado, nós temos o rio Eufrates e aqui no outro o rio Tigre. E as cidades que começaram a se formar nessa região, sempre margeando, tá? Se você consegue ver, margeando os rios nessa localidade da Mesopotâmia. Então, a gente vai entender que a Mesopotâmia é essa região aqui, ó, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? Então, vamos lá. O que a gente tem que entender da estrutura política dessas cidades, dessas primeiras cidades? Como eu já falei, as pessoas que sobravam e cedia tanto mão de obra quanto alimentos do campo começaram a se concentrar em núcleos urbanos nessas regiões às margens do rio Tigre e Eufrates, ok? Bom, a partir daí, dentro dessas vilas que cresceram e se tornaram cidades, houve uma estrutura política para que eles pudessem ali se organizar, ter uma vida decente, uma vida regrada, para que não houvesse, né, um caos na sociedade ali. Tinha que ser uma sociedade organizada, certo? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que nessa sociedade organizada havia algo que nós temos hoje. Vocês irão perceber que toda essa aula, todos os conhecimentos que a história tem sobre a primeira civilização humana ali na Mesopotâmia, na Suméria, são praticamente idênticos ao que nós conhecemos e vivemos hoje nas nossas cidades. Então, a primeira coisa que houve ali para os sumérios foi o governo nessas cidades. Ok? Esse governo, a gente vai entender que era uma monarquia. Tá? O que é uma monarquia? Monarquia é quando quem governa é uma família real através de um rei, certo? E esse rei ele vai controlar toda a estrutura política, social, administrativa do reino, da sociedade em que ele vive. Tá? Então a gente vai entender que esses governos eram monarquias. Mas tinha uma grande característica importantíssima, não apenas para você compreender como era a vida, a estrutura política dos sumérios da primeira civilização há 3000 anos atrás, mas também para você poder entender como era a estrutura política de muitos povos em seguida aos sumérios da Mesopotâmia, que iria se consolidar no mundo antigo, tá? É o que é chamado na história de cidades-estados.
como é que a gente vai entender o que é cidades-estados? Queridos, vamos tentar olhar aqui, se for possível a visualização, do mapinha que eu fiz aqui com vocês. Cada cidadezinha, cada cidade na Mesopotâmia, ela tinha uma estrutura de governo independente das outras. Como assim? Vamos entender. Eu falei que toda cidade na Mesopotâmia, ela se consolidou como governos monárquicos, ou seja, cada cidade tinha um rei. Sendo assim, vamos entender. Se você viesse na cidade de Ur, você iria encontrar um rei ali. Se você fosse na cidade de Lagash, você iria encontrar um rei. Se você fosse na cidade de Nimrod, mais um rei. Então, se você perceber, cada cidade que cresceu e se formou ali na Mesopotâmia com o povo sumério, havia um rei para cada cidade. Ou seja, de uma forma mais simples para a gente poder entender, vamos tentar imaginar o nosso Brasil atual, certo? O Brasil atual é composto por inúmeras cidades, correto? Então nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, os estados e as cidades, certo? Agora vamos tentar reduzir essa ideia para o estado do Rio de Janeiro. Então nós sabemos que o Rio de Janeiro tem várias cidades: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, o próprio Rio de Janeiro, que tem o mesmo nome, né, do estado. Então pense nessas cidades. Todas essas cidades são governadas por um governo central, certo? São administrados, né, pelo poder federativo da República Brasileira. Então nós sabemos que nós temos um presidente que governa todas as cidades do Rio de Janeiro. Só que naquele período que nós estamos estudando, ali na Suméria, cada cidade, vamos imaginar, se cada cidade do Rio de Janeiro fosse independente, nós iríamos perceber que cada cidade do Rio teria um presidente. Não é diferente da forma que a gente pode imaginar daquilo que eram as cidades ali na Mesopotâmia, na Antiguidade, em 3000 a.C. Está claro, queridos? Cada cidade havia um próprio rei, um próprio governo. Então, se você imaginar, se você parar para pensar, se pudéssemos voltar no tempo e visitar cada uma dessas cidades há 3000 anos atrás, nós iríamos encontrar as mesmas coisas. Todas as cidades teriam a mesma língua, escreveriam da mesma forma, teriam os mesmos costumes, se vestiriam da mesma forma, se alimentariam da mesma forma, as construções, as casas seriam iguais, não haveria diferença alguma. Igual o que nós imaginamos aqui, né? O Brasil é muito grande, mas a cultura é muito semelhante em todos os lugares. Ali seria da mesma forma, totalmente igual entre eles, como um povo, como uma nacionalidade, como, né, uma etnia. Mas a coisa interessante é que cada cidade tinha seu próprio governo. E a própria palavra cidades-estados vai te fazer identificar o significado disso. O que é uma cidade? Todos nós sabemos o que é uma cidade. E o que é estado? Estado é o mesmo que governo. Não há diferença alguma, tá? Então, estado é onde há um governo, uma instituição administrativa para cuidar das cidades. Então, se é uma cidade governo, então você vai entender que toda cidade tem o seu próprio governo. Na Mesopotâmia, era essa a estrutura política. Cada cidade era governada por um rei. Tá claro isso? Bem tranquilo, certo? Então vamos dar prosseguimento. Ok, o que mais os sumérios desenvolveram e inventaram para que eles pudessem se tornar a primeira civilização? Como nós dissemos, civilização de cívitas, que significa, né, a pessoa viver em cidades. Pessoas civilizadas, pessoas que vivem em núcleos urbanos, certo? Tudo o que havia nessas cidades nós podemos encontrar hoje, mas tudo o que encontramos hoje e que encontraríamos naquelas cidades, estados da Mesopotâmia, dos Sumérios, se deveu a uma coisa extremamente importante
que às vezes a gente não tem dado importância, ou melhor, não temos percebido a importância dela, que é a escrita. Por que a escrita é tão importante? Queridos, a escrita ela vai te permitir uma série de coisas, enumerar uma série de coisas que vai permitir você ter uma vida organizada e estruturada. Tente imaginar, seria possível estudar sem haver a escrita? Seria possível construir uma casa, um palácio, um monumento sem a escrita? Seria possível guardar para as gerações posteriores o que se passou, a história, né, os fatos ocorridos sem a escrita? Então a gente vai conseguir perceber que é de fundamental importância a escrita, não apenas para os sumérios formarem suas primeiras cidades, mas também para, né, toda a evolução da vida social humana. Porque com a escrita podemos desenvolver tecnologias e transcrever e guardar e transmitir essas tecnologias a outras gerações. Com a escrita nós podemos organizar a sociedade. Tentem imaginar um governo sem lei. Seria possível? Da escrita a gente pode ter as leis, ok? Você vai perceber, né, na leitura do seu livro didático que ali tem uma parte exclusiva para aquilo que foi chamado de Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei, né, que se tornou imperador ali da Mesopotâmia, tá? E no segundo milênio, e ele escreveu, deixou por escrito, nós temos acesso hoje, né, a primeira lei escrita da humanidade. Então a gente vai ver vários artigos nos códigos ali, como era a organização social. Então, né, eu recomendo que você leia seu livro didático para você perceber como a escrita influenciou na formação até mesmo da primeira lei. E sem escrita não haveria essa lei, o Código de Hammurabi tão importante. Provavelmente vocês até conhecem alguma coisa, a lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente, né, que a ideia para eles era todo o mal que você fizer para alguém será retribuído da mesma forma, né, que você fez esse mal para alguém. A ideia era da reciprocidade, né? Então não faça mal a ninguém, que nenhum mal, né, virá sobre você. Então, mas ainda que seja uma lei muito dura para os nossos padrões hoje, mas para eles era lei, era o que funcionava, era a coisa mais adequada para o momento que eles viviam, ok? Então, com a escrita se gerou as leis, com a escrita nós temos as tecnologias, tá? Podemos transmitir tecnologias através dessas tecnologias da escrita, obviamente, né? A gente vai encontrar também a organização social. O que é a organização social? Queridos, se você parar para pensar, tudo tem que ter uma ordem. E essa organização social veio dessas monarquias na qual cada um teria uma função dentro daquelas cidades. Ou seja, o que é organizar? Você vai trabalhar no campo, você vai ser o camponês. Você vai trabalhar no comércio, então você vai ser o comerciante. Você vai cuidar da segurança para evitar brigas, confusões. Então vocês serão os militares, os guerreiros. Os escribas, tão famosos, né? Escribas eram as pessoas que sabiam ler e escrever, porque ler e escrever era extremamente difícil, tá? E esses escribas, por saberem ler e escrever, administravam junto com o governante, que era o rei. Interessante, queridos, é que a escrita dos mesopotâmicos, dos sumérios nesse período, era uma escrita muito diferente da nossa hoje. Hoje, a nossa escrita segue a ordem do alfabeto fonético, ou seja, os fonemas que falamos, os sons, nós transcrevemos eles através, né, de vogais e consoantes, formamos sílabas, e das sílabas formamos as palavras. Na Mesopotâmia Antiga, não. O alfabeto dele constava mais ou menos 3.000 caracteres. E às vezes tinham palavras inteiras prontas nesse alfabeto. Então era muito complicado.
tá? Uma alfabetização que hoje leva de 2 a 5 anos para você ensinar e aprender a escrita, na Mesopotâmia demorava no mínimo 10 anos. Então você está vendo como era difícil, tá? E essa primeira escrita, que também temos no livro didático, você deve dar uma olhada, uma lida para você ver esses detalhes, era denominada escrita cuneiforme. Cuneiforme porque eles escreviam em plaquinhas de argila mole, pegavam um caniço de madeira, né, ou de bambu, que seja, cortavam no formato triangular, ou seja, de cunha, e eles iam marcando a argila ali para poder escrever aquilo que eles queriam, tá? Depois secava a plaquinha de argila e ali estava registrado o conhecimento que eles queriam transmitir, certo? Então você vai ver que tudo na formação da primeira civilização, a gente vai ter por base a escrita. Sem a escrita, nada poderia ser desenvolvido. E para a gente poder fechar essa aula, né, com um entendimento básico, né, que a gente tem que estudar, tem que ler mais para poder ver esses detalhes, a gente tem que entender uma coisa. Tudo isso aqui que nós vimos, governo, nas cidades-estados, escrita, leis, tecnologias, organização social, tudo isso que os sumérios desenvolveram, isso é a vida em civilização. Ou seja, foi um momento em que a humanidade pela primeira vez se organizou, se uniu para viver em cidades, numa estrutura muito bem organizada, pautada em uma sociedade que tinha sua divisão para que cada um pudesse contribuir e construir uma sociedade, né, que permitisse uma vida urbana diferente daquilo que nós já havíamos visto, que era apenas uma vida rural, ok? Então, queridos, continue seus estudos, né? Dê ênfase nesse aspecto, nesse conceito da vida urbana em cidades, em civilização, para que você possa entender da melhor forma possível o que foi, de fato, a primeira civilização humana, os sumérios, na Mesopotâmia, por volta de 3000 a.C. Até mais!